Olá, você está na 10ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é Eneagrama? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura 10ª temporada. Sempre comigo, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Temas variados. Eu acho engraçado da Reconnect, isso que é bacana. A gente fala sobre muita coisa, já falou sobre muita coisa, mas sempre tem mais coisas a falar, sempre tem mais temas a debater, mais práticas e religiões a conhecer. É o nosso papel. Eu acho que tem muita coisa. Roberto, partindo do princípio que mapeados são 10 mil religiões no mundo, eu acho que vai aí mais quantas temporadas? Mais umas... A gente vai 80 e 90 anos fazendo a Reconnect. Vai ser ótimo. Por mim, estou aqui. Estou aqui disponível para isso. E essa foi a última religião. Disposto, né? E morreu. Morreu. Vamos lá, 10ª temporada, mais de 190 horas de gravação, mais de 190 programas. Então, se você perdeu algum programa da Reconnect, está a fim de maratonar, né, expandir um pouco sua mente a respeito das práticas religiosas, práticas integrativas, disponíveis, você vai aqui, nosso editor bala aqui, Léo Cazumba, vai colocar aqui no rodapé da sua TV, ou do seu celular, ou do seu computador, aqui na sua telinha, o nosso canal no YouTube, onde você vai ver todos os programas na íntegra, sem nenhum corte. Tá? Então, que tal maratonar a Reconnect hoje? Vai lá. Se você tiver qualquer pergunta ou sugestão para uma pauta de programa, também vai aparecer aqui as redes sociais do Roberto, vai aparecer minhas redes sociais. Segue lá e dá uma sugestão de quem ou o que você gostaria de ver aqui na Reconnect. Hoje falando sobre Eneagrama. Roberto, você sabe o que é Eneagrama? Não, cara? faço a menor ideia. Eneagrama, muito bem. Para responder essa pergunta, que eu também hoje eu estou como curioso, não tenho a menor ideia, já falei inclusive para o nosso convidado, que eu não tenho mais, hoje é 100% curiosão. Que é ótimo, nosso papel, perguntar também, né? Nós somos entender, perguntadores. Compreender. Então, ele que é apometra, ou apômetra, como queiram, tá? É terapeuta holístico e analista de sistemas. Em Eneagrama. Agora eu quero saber por que é analista em Eneagrama. Primeira pergunta que eu vou fazer. Então, ele com a gente, Daniel Râmido. Acertei? Acertou. Râmido! Muito bem-vindo, Daniel. Mas o cara que nasce com o sobrenome Râmido, bicho, ele já nasceu com sucesso, sobrenome, né? É não? Não. É nome Eu mesmo? vou explicar isso também agora. Que legal, vamos lá. Na verdade, então, Daniel Silva Souza. Râmido ele recebeu da... então pronto, se não é sobrenome, não precisa fazer parte da sobrenome, é Bernardo Râmido. Daniel, bem-vindo, cara, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Roberto, Bernardo. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Daniel, primeiramente, vamos explicar aqui, cara, de onde é que vem o Râmido? O Râmido, ele veio de uma egrégora espiritual, que eu faço parte, onde é o nome de Sânias, é um nome simbólico de cunho evolutivo espiritual. Então, nada muito sério, um processo de se conectar com algo maior. Então, vem do Prem Râmido. Prem significa amor em sânscrito e Râmido significa aquele digno de louvor. Então, é uma tradução que seria amor digno de louvor. Então, é um nome que traz o princípio da autorresponsabilidade, de entender que todo dia eu me comprometo em eu ser melhor do que ontem e amanhã eu ser melhor do que hoje. É você que escolheu esse nome? Não, eu recebi do grupo que eu integrei. Mas como é esse processo de receber? Você sente o momento e você solicita para a liderança. E aí, naquele momento, eles fazem uma meditação e passam o nome que vão sentindo de forma intuitiva. Aconteceu isso comigo uma vez, meu nome né, assim, também fui canalizado, é Roberto Ocara. O cara. Eu aceitei, achei que tinha a ver comigo, né? E deu certo, né? Até hoje está dando certo. Daniel, vamos lá. Começando do começo. Como é que foi a tua jornada espiritual até achar o Eneagrama? Como foi que você procurou o Eneagrama? Na verdade, eu não procurei. Isso é interessante.
as situações foram trazendo para que eu viesse a mergulhar. Eu tinha feito um processo de coach em 2015 e na época... Fervilhando, nessa época coach tava... Nossa, tava bombando, né? Lá em cima. E aí a profissional, a gente fez 10 sessões na época. Na 6ª sessão, ela viu a necessidade de trabalhar um pouquinho do Enneagrama dentro da intervenção com foco em coach. E aí eu fiz um pequeno mergulho mais teórico, mais racional. E hoje eu entendi que naquela época eu estava na personalidade. A gente vai falar muito sobre isso. Então é importante gravar esse termo personalidade, porque é um padrão raiz, nem é 100% luz, nem é 100% sombra. É como se fosse 50% luz e 50% sombra. E hoje eu percebo que naquele momento, por ela ter trazido isso, ela não falou essas palavras, mas ela queria que eu saísse da personalidade. Ela queria que eu trouxesse mais consciência. E aí ela trouxe algumas sessões dentro do processo de coach com o Enneagrama. Mas eu fui vivenciar o Enneagrama de verdade em 2018, com o André Guimarães, que até hoje é o meu mentor de Enneagrama, e eu tenho muita gratidão por ele. Eu facilito trabalhos voltados para a sexualidade, já há muitos anos, há 10 anos, e ele estava buscando na época uma parceria de um profissional que tivesse essa expertise para trabalhar com casais. E aí a gente formou essa parceria durante o ano de 2018, e aí a gente formou um workshop lindo que foi chamado Amor em Dia. E aí, em janeiro desse ano de 2018, ele entrou em contato comigo, e ele imaginava que ia ser um processo longo de planejamento. A gente desenvolveu uma alquimia muito boa, e aí eu mergulhei de verdade no Enneagrama, porque ele convidou para que eu pudesse participar de alguns workshops dele. E aí eu achava que ia participar só de um, e eu acabei participando de vários durante aquele ano. E aí eu me apaixonei pelo processo, porque eu me conectei muito na mudança interna, né? E para a gente poder falar de Enneagrama, a gente precisa vivenciar o Enneagrama dentro da gente, porque não faz sentido eu falar de algo que eu não consigo vivenciar. Isso, na verdade, em qualquer coisa, né? Mas falando de Enneagrama, principalmente. Porque na hora que você vai falar e vai facilitar um processo de Enneagrama para as pessoas, e se você não tiver tido uma profunda transformação da personalidade, as pessoas vão falar assim, essa pessoa não fez nada. E tu, né? E tu? Ela está sendo hipócrita. Tá entendendo? Ela não vai falar isso, ela não vai confrontar isso, mas na mente dela ela vai deduzir isso. Roberto confronta. Eu confronto. Certeza. As pessoas equilibradas não confrontariam. Roberto confronta. O Enneagrama é uma terapia? Ela pode ser direcionada como uma terapia. Hoje, dentro da formação que eu fiz, a gente desenvolveu uma formação terapêutica com o enfoque, o mapeamento do Enneagrama, onde a gente direciona isso dentro de vários caminhos, o caminho da consciência, o caminho do coração, o caminho do corpo, e a gente pode trabalhar com um desses caminhos ou todos eles juntos. Mas tem algum conselho, alguém que regulamenta, que faz com que, assim, que haja pelo menos tem um padrão, né? Enneagrama, o seu Enneagrama é o mesmo Enneagrama que eu for para um terapeuta em São Paulo? Ou qualquer pessoa pode se dizer, é. eu faço Enneagrama e pronto. Não, é porque essa pegada, ela veio da escola que eu me formei, que é o ISET. Instituto Internacional. Mas não tem nada que regulamente. Pode ter gente que diz que faz Enneagrama ali, que não tem nem informação e divulga isso e pronto, e não tem nada que puna isso. Pode. Infelizmente, como acontece com muitas terapias também. Né? Mas o que é Enneagrama? O que é Enneagrama? Isso é uma pergunta muito ampla e para isso eu preciso voltar um pouquinho lá nos primórdios. O Enneagrama, ele é um sistema que já tem mais ou menos 2.500 anos aproximadamente. Ele, quando foi desenvolvido, ele não se sabe exatamente onde originou exatamente a linha do tempo, nem quem originou o Enneagrama, isso é uma grande incógnita, mas o Enneagrama ele tinha um enfoque de cunho espiritual, de cunho voltado para os planetas. Então o Enneagrama tradicional, que é o Enneagrama Sufi, que era desenvolvido no Oriente Médio, até hoje existem escolas iniciáticas. É a parte mais holística e esotérica do islamismo. Né? Isso, exatamente, é o sufismo. Né? Então, existe até hoje escolas de sufismo e de Enneagrama que falam do macro. Então, existe uma lei da hermética que fala que tudo que habita em cima, habita embaixo, e tudo que habita embaixo, habita em cima. A Cabala fala isso, né? Através do judaísmo. O Alcorão fala sobre isso também. Então, várias... Califas Levi e outros... Vários, né? Hermes Trismegisto. Então, existem várias escolas que falam todo esse processo. O Enneagrama ele também prega muito isso. Então, o Enneagrama das personalidades, ele faz parte dessa contraparte no nível físico, dessa parte extrafísica. Então, o Enneagrama sufista, ele traz um entendimento
de algumas leis que, se der tempo, a gente pode falar aqui, que a gente pode trazer também para a nossa realidade como pessoas. Alguma delas, que eu faço parte, eu como parte, eu faço parte do todo. E o todo faz parte de mim. E quando a gente traz esse entendimento, eu posso entender que eu posso acessar níveis mais involutivos do meu eu, ou eu posso acessar níveis mais evolutivos do meu eu. Entende? E isso está ligado lá no Enneagrama de cunho espiritual. Então, eu posso falar de galáxias, eu posso falar da formação dessas galáxias, eu posso falar do todo, do Big Bang, e posso trazer essa conexão em relação a mim, a minha realidade, ao meu contexto. Que aí depois a gente pode aprofundar mais em situações práticas do dia a dia. Tá, mas então o Enneagrama ele foi formatado a partir de mais ou menos, né, 2.500 anos atrás. Sim. Né? Não se sabe, como muitas origens também não se sabe, as origens de muita coisa, né? Principalmente depois, na época que não se tinha registros escritos, poucos registros escritos e tudo mais. Tá. Mas como ele foi formatado ao ponto de trazer... Como uma coisa tão antiga, não é tão popular. Exatamente. Ainda Né? tem pouquíssimas pessoas que ainda conhecem de verdade o Enneagrama. Mas isso aconteceu propositalmente, ou seja, era um processo mais guardado, era um processo mais intimista, Oculto, era um processo mais oculto, Sim. que hoje está vindo à luz, ou não? Foi porque as pessoas realmente não Era um vão- processo mais guardado. Então, quem começou a difundir mais isso foi Gurdjieff, que foi um grande sábio na região do Oriente. E ele falava do Enneagrama sufista apenas. E, durante muito tempo, ele formava escolas iniciáticas, grupos que duravam de 20 a 40 dias em média, e que não tinha comunicação, eram grupos fechados, isolados em formato de retiro. Então, ele, às vezes, nos 3 primeiros dias, ele fazia as pessoas caminhar debaixo do sol, sabe, para elas entrarem no processo do estresse, do cansaço. E aí, nesse movimento, eles começavam a se degladiar um com o outro, e aí, agora que tá todo mundo, o negócio está pegando fogo, vamos mergulhar no autoconhecimento do Enneagrama. Era assim que ele fazia as vivências dele naquela época. E aí um dos alunos dele, que chamava-se Oscar... Um sobrevivente, né? Porque Um o resto- sobrevivente, um dos, né? Alguém sobreviveu da insolação. Exatamente. Não, e das brigas, né? Pessoal Das brigava, brigas. né? Pois é, ele praticamente ascensionou em vida, né? Então, o nome dele era Oscar Ishatsu. E aí ele trouxe esses conceitos do Enneagrama para o Ocidente. Foi um dos primeiros que trouxe isso. E outro aluno dele foi Cláudio Naranjo, que trouxe também e bebeu dessa fonte do Enneagrama no nível macro e trouxe esse processo para o nível micro. Então, o Cláudio Naranjo, ele era psicanalista, ele tinha uma formação de Gestalt e ele começou a fazer uma junção desse processo do macro e em relação ao micro. Como que isso pode trazer cenários para o eu, para o outro, e como que isso pode impactar no campo afetivo, no campo profissional, no campo familiar, na minha saúde, na minha mediunidade, na minha espiritualidade, tudo isso. Mas quando você fala Enneagrama, né, Roberto? Na minha cabeça, pode ser que você ignora. Eu imagino símbolos, Sim, eu imagino gráficos, eu imagino cabala, eu imagino uma tábua grande, cheia de estrelas. Eu imagino cabala, tá? Eu imagino sol, eu imagino a eu vendo chuva, a minha arte. vendendo a minha arte na praia. Me diz uma coisa, porque eu imagino tanta coisa, né, Alberto? Aí acaba... Me diz uma coisa, como é o dia a dia do Enneagrama? Como eu chego pro Daniel hoje e falo assim, Daniel, tô passando por problemas emocionais, não sei se é esse o foco, tá? Tô passando por problemas emocionais, problemas mediúnicos, problemas... Como o Enneagrama pode me ajudar e como é, na prática, o Enneagrama? E só completando, o Enneagrama ajuda tudo ou tem problemas Um enfoque, tem um específicos foco ali que pro são Enneagrama. realmente aconselhados você o fazer Enneagrama ele consegue trazer tomada de consciência e intervenção prática em pelo menos 40 a 50 conteúdos emocionais diferentes. Ansiedade, tristezas, depressão, síndrome do pânico, processos patológicos e processos não patológicos necessariamente. Não precisa estar no cenário patológico para começar a vivenciar o autoconhecimento. Eu posso estar buscando... É uma filosofia, Daniel? Ela dizer pode assim? ser vista como uma filosofia. Ene vem do grego de 9. Gramos significa figura geométrica. Então, são uma figura geométrica que tem 9 pontos. Então, eles se interconectam entre si. E existem algumas leis que eu vou falar já, mas para responder a sua pergunta, a gente tem uma conversa inicial com a pessoa, a gente vê quais são os caminhos que a gente pode trabalhar, se é um caminho mais de tomada de consciência, que normalmente a gente começa por ele,
caminho da tomada de lucidez dos meus sabotadores, como que eles estão operando inconscientemente para mim e que às vezes eu não sabia, entende? Eu sempre gosto de usar essa metáfora. Ninguém fala assim, eu vou sair de casa para chutar o pé na pedra. Mas a pessoa pode chutar sem querer, entende? Ninguém fala assim, hoje eu vou sair para bater o carro. Não. Mas pode acontecer de um dia ela estar desatenta, olhar o celular e bater no carro da frente. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a compreender quais são os sabotadores que estão por trás. E quais são os motivadores que estão por trás. Então, só para poder contextualizar, eu peguei esse conceito básico e direcionei no meu TCC, por exemplo. Eu sou formado em Educação Física e eu direcionei para os problemas principais que as pessoas têm em relação ao exercício físico. Então, está catalogado na biblioteca da UFC, hoje, um estudo que eu fiz com mais de 20 pessoas, estudo de caso qualitativo, onde a gente identificou e mapeou os 9 perfis, fez uma entrevista dos 9 perfis e identificou, por exemplo, os principais sabotadores, não na minha narrativa, mas na narrativa de cada perfil, daquele traço comportamental, como que aquela pessoa tem dificuldade de manter o exercício físico, como que a pessoa tem dificuldade de dar continuidade num plano de treino, porque isso é um dos maiores gargalos da educação física. Mas, Daniel, aproveitando que você falou sobre perfis e tal, que eu acho que é um papo legal para a gente ter também, mas pela própria etimologia da Eneagrama parece uma coisa muito exata, e quando se fala em 9 perfis, parece que existe uma coisa muito... desenhada, né? E reduzida, é como se a pessoa fosse reduzida ali a um ser humano com milhões de nuances, mas não dá essa aparência. Acho que para quem não conhece ou para quem ouviu falar do Eneagrama, parece que coloca as pessoas em determinadas caixinhas. É importante. Signos, são 12. Exatamente. É importante você ter falado parece isso. Ser muito, foi uma pergunta importante. Excelente, boa, muito boa. Foi sim. Eu fico aqui, eu faço uma pergunta maravilhosa e pronto. E saio, vou embora. Você se vira. Tá, mas deixa eu responder agora. Meu papel. Deixa eu responder antes que você faça outro. A gente pode ter 3 pessoas com o mesmo perfil e serem pessoas totalmente diferentes. Opa, agora bugou. Totalmente. Por quê? Porque o mesmo perfil, ele pode estar na personalidade, ele pode estar abaixo do nível da personalidade de consciência ou ele pode estar acima do nível de personalidade. Seria a tendência. O perfil seria uma tendência. Seria uma tendência dos motivadores e dos sabotadores. Então, quando a gente começa a aprofundar no Eneagrama, a gente não se foca nos comportamentos. A gente então, são 27. Se 9 pode estar 9 vezes 3. Fechou de novo. 27. Fechou de novo. Então, na verdade, existem... Eles se intercruzam. Existem, na verdade, 9 subfaixas de níveis de consciência. Então, seria esses 9 vezes 9 possibilidades de nuances de níveis de consciência. Mas você pode mudar de perfil ou é determinista? Nascendo naquele perfil vai ficar para sempre nele? É assim, imagina que você tem um frasco... Se não puder mudar, nós estamos... Imagina que você tem um frasco de perfume... Qual é o meu perfil? Aí você precisa fazer uma entrevista. Imagina que existem... Então, deixa eu falar. Existem 9 traços de personalidade em nós. Imagina um frasco de perfume com 9 essências de cheiro, certo? Imagina que existem infinitas combinações dessas nuances, mas sempre tem um que é pelo menos 51% predominante. Aquele que é mais predominante é o que a gente identifica no processo de análise comportamental. E aí a gente começa a trazer o entendimento dos padrões de motivação e também de autossabotagem, mas entendendo que existem infinitas combinações. As 8 bilhões de pessoas do planeta têm combinações individualizadas e únicas para cada uma delas. O que influencia cada perfil? Aí, então, é uma coisa muito complexa, né? Mas Mas diga assim, nós temos... Você acredita que nós já nascemos com um perfil pré-determinado? A gente vai adquirindo com a história da nossa vida. A cultura, a condição social, condição cultural, a sua criação dos seus pais, né? Isso tudo tem uma influência de potencializar ou sublimar o teu perfil, mas o teu perfil é um só ou eles formam o teu perfil? Eu sempre digo que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, essa pergunta, num fórum de Eneagrama, é uma pergunta de pesquisa de avanço. É uma pesquisa avançada para quem já entende do Eneagrama poder desenvolver esse processo, porque realmente é uma incógnita ainda isso, entende? Mas o que a gente sabe é que o ambiente familiar, os padrões de crenças, padrões ancestrais, padrões de criação do cenário, tudo isso forma
a personalidade. Então o Enneagrama não se aplica a uma criança, por exemplo, que está em formação? Não. A gente aplica normalmente a pessoas que já têm a sua formação bem estruturada. No mínimo, 16 anos acima. Então, é um princípio de a gente poder fazer uma entrevista, no mínimo, o ideal é 18, né? Mas 16 para cima. Já começa. Vamos lá, Daniel, quais são os principais casos hoje que te aparecem lá no teu consultório? Fala assim, rapaz, Daniel, os top 10. Quais são os BOs que as pessoas te procuram? Eu sei que você é um terapeuta holístico, então você deve ter várias outras especializações, como a gente citou algumas aqui, né? Apometria e tudo mais. Mas para o Enneagrama, né? Aonde é que você acha que quando a pessoa te procura, eu acredito que ninguém te procura para o Enneagrama, né? Procura o Daniel. Normalmente a pessoa procura quando ela está já com um problema já instaurado, quando esse problema ele já está fora do controle, e muitas vezes ele acaba gerando diversos empecilhos em alguma demanda dela. É assim que ela procura. Mas quais são os casos assim que mais... Relacionamentos mais afetivos comuns? em crise, é muito comum isso daí. Quando a pessoa está com algum problema financeiro ou de trabalho, quando é um empresário, quando ele tem um problema na empresa, ou então quando ele quebra a empresa, né? sem ter uma gestão boa. Quando a pessoa está com algum problema na família, bem assim, já perpetuando durante muitos meses, normalmente são os cenários que a pessoa busca. Mas, Daniel, a gente quando fala sobre relacionamento, sobre empresa, enfim, quando a gente fala de ser humano, ele está inserido ali num contexto social, ele tem relação com outras pessoas, então você trata o indivíduo, mas aquilo não quer dizer que vai dar certo um relacionamento, por exemplo, porque tem um outro indivíduo. Exatamente. Por isso que quando eu atendo casais, eu faço primeiro um processo individual com um de Enneagrama, faço com o outro individual, e depois eu trago, se ambos tiverem se permitido desenvolver, aí a gente consegue unir os dois num processo para trabalhar a relação a dois, porque são outras personalidades, o eu, o outro e o nós, que é a relação, né? É uma terceira pessoa. E tem alguma coisa ética que você, assim, eticamente eu não trabalho, não sei lá, um relacionamento, mas o relacionamento é abusivo, eu já vejo que eu não vou atender, ou tu atende tudo, assim? A gente sempre traz, pela apometria, que não existe vítima nem algoz. Existe causa e efeito. Então, para existir um padrão, que é muito comum isso, só que as pessoas não têm essa consciência, um padrão de uma pessoa abusiva, existe a contraparte de uma pessoa que aceita esse abuso, por exemplo. Entende? Uma pessoa que trai é porque existe uma pessoa que é submissa à traição e que aceita isso inconscientemente. E aí existe uma conexão energética ali naquele casal. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas isso não culpabiliza a vítima? Assim, não é muito complicado? Não. Meio perigoso? A gente começa a trazer tomadas de consciência e começa a despolarizar isso e trazer o entendimento da autorresponsabilidade. Mas fica aquela coisa de, a vítima tem culpa por ter sido vítima. Não. Isso aí é um padrão do nosso crítico interno. E da sociedade que acaba trazendo esse padrão de crítico interno. Das pessoas individualmente em relação a papéis sociais. Mas se existe amor ali naquela relação e existe uma vontade verdadeira dos dois de se transformar, existe uma possibilidade de mudança. Não sou eu que vai decidir isso, mas são as pessoas individualmente. Você misturando dentro do teu processo terapêutico, você eventualmente já faz essa junção dos teus diversos estudos terapêuticos dentro do Enneagrama? Sim. Qual que você mais usa? Assim, cara, o Enneagrama combina muito com... O Enneagrama combina com qualquer ferramenta. O Enneagrama ele é um mapa direcionador que pode ser usado para qualquer cenário e contexto. Ele pode ser usado na arquitetura, ele pode ser usado na medicina, nas gestões, ele pode ser utilizado no ensino. Atualmente ele é utilizado em Stanford, em Harvard, como estudo de gestão de liderança. Mas ele pode ser utilizado em qualquer cenário. No meu contexto, eu adapto ele para o uso terapêutico. E aí, a partir disso, eu utilizo com a apometria, utilizo com a outra abordagem somática, voltada para a sexualidade. Esse assunto eu quero entrar. Isso aí daria para fazer uma outra pauta em outro dia, só sobre isso. Como o Enneagrama pode ajudar na sexualidade? Espera aí, a gente vai para o intervalo, volta já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje aqui falando com Daniel Ramiro sobre Enneagrama. Antes de começar o segundo bloco, eu queria mandar um grande abraço aqui para os nossos apoiadores culturais, tá?
Queria mandar um abraço para Renatinha, do Ateliê Renato Oliveira. Renato Oliveira é uma simpatia. Maravilhosa, Olha, Renato. precisar alugar roupas para eventos, casamentos, 15 anos, sabá místico. Então você... Só procurar o Ateliê Renato Só Oliveira, procurar- especialista em casamento coletivo. Cara, é muito bom. Fora que ela é uma simpatia. Um abração, Renatinha. Eu queria mandar um grande abração pro pessoal da revista Go, que é uma revista, a primeira revista do Ceará, especializada, né, com foco à cultura afro-brasileira. Figura do Pai Léo de Oxum. Um abraço, Pai Léo. Abraço. Né? Queria mandar também pro pessoal da Casa Xangô. Casa Xangô não. Eita. Casa Olorum. Casa Xangô também. Também. Casa Olorum. Abraço estendido. Abraço estendido. Casa Olorum. Um abraço muito especial pro pessoal da AJ Clean Fortaleza. Roberto, para quem sabe, eu tenho um filho de 7 anos, bem sapequinha, que ele toda a vida derrama, ele tem mania. O que derrama no sofá e na cama é mais do que ele bebe de suco, entendeu? É normal. É normal. Faz parte. Pizza, se não derramar, não é ele, entendeu? Então o pessoal da AJ Clean foi lá em casa, resolveu o problema, deixou tudo limpíssimo. Então você tá precisando limpar seu colchão, seu sofá, as coisas da sua casa, chama AJ Clean Fortaleza. Vai sair aqui o Instagram, AJ Clean Fortaleza. Um abração, obrigado, ficou fantástico. Então, antes de ir para o nosso intervalinho, eu perguntei, né? Essa questão da sexualidade. Né? Como é que o Enneagrama faz essa intervenção na sexualidade? O que problemas o Enneagrama pode resolver? Impotência? Resolve? Opa, o povo quer saber. É verdade. Então, Ejaculação precoce, essas coisas. Ejaculação. Isso então, sim. Então, o Enneagrama ele vai poder mapear os motivadores e sabotadores. Dentro do estudo do Enneagrama das personalidades, existe um outro estudo mais profundo, quando a gente vai aprofundando dentro da mentoria, que são os instintos. Então, existem 3 tipos de instintos: autopreservação, social e conexão. Autopreservação está ligado a como que eu busco me preservar. Quanto mais energia eu direciono para isso, maior esse instinto em mim. Quanto menos, menor. Social é a minha capacidade de me socializar com grupos. Tem pessoas que têm uma capacidade absurda de se socializar em vários grupos semelhantes. Outras já, essa necessidade de se conectar com grupos, ela é mínima. Então vai variar caso a caso. E tem pessoas que têm um instinto sexual ou conexão. Na escola que eu faço parte, ISET, a gente atribui o termo conexão, mas a maioria dos livros traz o termo sexual. E a gente viu esse termo conexão adequado porque a gente viu uma necessidade de definir que está ligado à minha necessidade de eu me conectar com cada um individualmente. Seja meu companheiro, minha companheira, meu pai, meu filho, meu irmão. Então tem pessoas que têm essa necessidade de se conectar individualmente, um a um. E por trás desse plano de fundo do instinto conexão, quando a pessoa está com esse instinto muito alto ou ele muito baixo, é aí que a gente consegue fazer uma intervenção somática, uma intervenção corporal. E aí a gente consegue, primeiro, mapear esses instintos, quais deles são mais dominantes ou reprimidos, porque sempre tem um que ele distor para mais, que é o dominante, sempre tem um que distor para menos, que é o reprimido, e sempre tem um que fica intermediário ali, que a gente chama de flutuante. Então, a gente, dentro do processo do Enneagrama, a gente mapeia e traz uma consciência tão profunda que o impacto já acontece na primeira sessão. A pessoa ela já sai impactada na primeira sessão, entende? E aí a gente vai fazendo um processo de mentoria de 4 encontros, vai trazendo esse processo dos instintos e como que isso opera. Depois que a gente vai por essa parte, a gente faz o trabalho somático, que aí é uma outra abordagem, que aí eu precisaria falar isso em outro programa, que é sobre a terapêutica tântrica. Porque eu tenho uma formação como terapeuta tântrico. Então eu utilizo o Enneagrama junto com a abordagem somática voltada para ressignificação de traumas, histórico de abuso sexual na infância, problemas que a pessoa teve no relacionamento, nos últimos 2 relacionamentos, 3, a vida toda. É bacana você estar dizendo isso. A gente tem notado uma banalização e um uso inadequado do termo tântrico, né? Uhum. Isso impacta, por exemplo, quando você se apresenta como terapeuta tântrico, quando você fala da sua expertise nesse
nessa terapia tântrica, dentro das abordagens que você utiliza, você nota que as pessoas, ainda tem o desconhecimento ou uma informação totalmente equivocada do que seja... Totalmente equivocada e preconceituosa ainda, né? Infelizmente, existe uma parcela de pessoas que às vezes são garotos de programa ou garotas de programa que se apresentam como massagistas tântricos. Isso acaba atrapalhando mais ainda o trabalho de um profissional sério. Mas dentro de uma escola de formação de Tantra, existe uma carga horária imensa de formação. A gente estuda anatomia, a gente estuda fisiologia, a gente estuda uma série de elementos energéticos, clínicos, para poder ressignificar traumas e processos fisiológicos, como ejaculação precoce, como excesso de libido, como dispareunia, que são problemas que acontecem no corpo feminino, ausência de orgasmo, dores durante o ato sexual, que a mulher ela sofre com o companheiro e que tem um fundo emocional. Tudo isso a gente vai aprofundando e vai estudando dentro de um processo clínico para poder ressignificar esse processo. Porque eu vou pegar só um exemplo, só para poder ilustrar. Uma mulher que sente dor durante o ato sexual com o seu companheiro, e isso é muito mais comum do que se imagina, as pesquisas mostram que de cada 10 mulheres, pelo menos 3 já vivenciaram isso na vida, se não 5. Ela vai querer ter aversão ao sexo. Sim, que causa dor, né? E o companheiro, muitas vezes, ele não vai compreender isso. E o que ele vai fazer? No primeiro momento ele pode aceitar, mas no segundo momento ele já vai ficar incomodado. No terceiro momento, se eles não buscarem tratamento urgente, essa relação pode se acabar. Entendeu? Ou ela pode ficar maquiada com uma relação bacana, mas ele tem uma relação extraconjugal, que também não vai ser legal para nenhum dos dois. Porque a sexualidade ela é essencial também no relacionamento, né? Essencial. Voltando um pouquinho para o Eneagrama, uma coisa que eu fiquei em dúvida, Daniel. A gente está falando sobre uma coisa que parece ser muito exata, né? Que tem ali os números, que tem os níveis, como você falou. Mas existe, dentro do processo do Eneagrama, alguma intervenção espiritual? Então, o Eneagrama, ele não tem nenhuma relação com nada religioso, certo? Nem espiritual, nada sobrenatural ou para além do que conhecemos aqui de matéria. Ele pode ser direcionado, para um enfoque espiritual. Mas, dentro do Eneagrama das personalidades, quando eu trago um processo de mentoria, de intervenção, eu não entro nessa esfera. Eu vou até onde a pessoa se permite ir. Então, pessoas muito racionais, pessoas que até céticas, ou pessoas que não têm nenhuma abertura ao plano espiritual, eu procuro não entrar nesse mérito. Eu procuro respeitar a pessoa e, como terapeuta, eu vou até onde a pessoa se permite ir. Mas se a pessoa tem uma abertura mais ampla para um cunho espiritual, ela busca desenvolver isso, a gente pode ir a níveis mais profundos. Então, tudo vai depender até onde a pessoa se permite ir. Mas tudo se resolve. Tanto para quem acredita na espiritualidade, para quem não acredita, tem algo que seja mais eficaz. Sim. Se a gente for partir para a espiritualidade, é mais eficaz ou cura mais, não. Essa palavra cura eu não gosto de utilizar ela. Eu procuro trazer correção de consciência. Tomadas de consciência que geram uma correção. Mas se você parte para esse lado espiritual, ela é mais efetivo, o tratamento com Pode ser mais efetivo. É um dos caminhos que a pessoa ela pode trabalhar o desenvolvimento do seu lado luz, trazer mais níveis de luz para si e reduzir inevitavelmente esse lado sombra. Porque isso vai existir enquanto a gente estiver aqui encarnado, no plano físico. A gente tem lado luz e tem lado sombra. Quanto mais eu conseguir, no meu caminho de busca espiritual, eu buscar trazer mais luz, acessar minha melhor versão, melhor, concorda? Mas, Daniel, me diga uma coisa. Assim, nós vivemos num mundo onde a velocidade da internet nos permite pesquisar coisas rapidamente, mas de forma muito rasa. Então, as pessoas, nós estamos vivendo uma geração onde tudo é muito acelerado. Inclusive, a busca pelas soluções. Né? Então, é talvez mais complicado. Uma pessoa, então, eu quero resolver minha vida através da minha abertura de consciência. Né? Muitas pessoas, eu acredito, que querem a sua solução ali na hora. Eu quero que você solucione meu BO. Eu não tenho tempo para esperar eu ter uma luz na consciência, parará. Como é isso? Isso se faz na prática dentro do teu consultório? Você concorda que dentro de uma linha do tempo médio de 30 a 40 anos, 2 a 3 meses é um curto período de tempo? Curtíssimo. Então esse é o tempo médio de uma intervenção terapêutica de 6 a 10 sessões. Que legal. A cada 7 dias, a gente inicia com o processo da análise comportamental, faz um aprofundamento dos 9 arquétipos em 3 ou 2, passa um material complementar para a pessoa, ela se valida. Então, dentro da proposta da escola que eu me formei, que é o ISET,
não cabe a eu, terapeuta, dizer você é A, ou B ou C. Não. Mas eu, entrevistado, eu me validar. Porque isso tem uma função terapêutica. E eu trazer a tomada de consciência... Como se você estivesse se reconhecendo, né? Reconhecendo. Mas e você aí... sofre realmente... Desculpa, Daniel, desculpa interromper. Mas acontece de você explicar isso pro teu paciente, né? Assim, olha, são 3 meses de médio de tratamento. Não, eu quero resolver. Existe isso? Existe, mas aí, amorosamente, eu vou explicando isso tudo e a pessoa ela vai entendendo. Amorosamente? Amorosamente. Assim falei com muito amor. Meu amigo, você tem sensibilidade espiritual, né? Você tem apometria que trata muitos casos espirituais, né? Acontece da pessoa ir buscar o eneagrama, dessa abertura, de buscar a sua abertura de consciência, falar assim, rapaz, enquanto não cuidar desse B.O. espiritual que eu estou vendo aqui, não vai ter abertura de consciência, não. Acontece? Acontece. E, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, de cada 10 pessoas, 9, se não 10, estatisticamente, buscam conduzindo uma situação de dor. Dor mesmo. Quando está sem conseguir dormir, quando está com uma insônia profunda durante vários dias, quando está acordando 3 horas da manhã, sabe? Inclusive, eu fiz uma live no meu canal falando sobre isso. Tem gente que tem uma facilidade para acordar 3 horas da manhã, que é impressionante, né? Mas aí talvez seja um assunto para outro momento. Mas tem um enfoque espiritual também por trás disso. Mas você se considera uma pessoa que tem essa sensibilidade, ou mediunidade, ou dom de evidência, como queira chamar, que você consegue enxergar o seu consulente ali, o seu analisando ali, a pessoa que está recebendo o eneagrama, para além do problema físico dele, do que ele relata de material, de matéria dele? Sim. Quando a gente consegue mapear com outras ferramentas, eu utilizo a radiestesia, né? É uma técnica de medição energética. A gente consegue mapear a contraparte energética de tudo que está acontecendo com a pessoa. Quando a gente faz uma entrevista de eneagrama, a gente vai fazendo um cruzamento de informações. E aí, junto com a narrativa da pessoa, a gente consegue mapear como que a pessoa está naquele momento. E o mais importante, quem sou eu? Eu estou falando assim, para além da parte exata ali, que são de materiais e coisas que você utiliza ali. Você tem um contato espiritual onde você olha para a pessoa e enxerga coisas que o material não está exatamente falando. Você tem algum mentor, por exemplo? Eu quero entender qual é o seu suporte espiritual, se você tem isso. Todos nós temos mentores espirituais. Mas você aciona ele para o eneagrama? Eu aciono quando a gente vai fazer um trabalho mais avançado, que existe um trabalho que eu faço de grupo, chamado tapete. Esse trabalho, a gente traz a energia da essência dos 9 raios divinos e plasma isso num tapete com a figura geométrica do eneagrama em um tapete imenso, de 3x3. É um trabalho que pode ser individual ou em grupo. E ele é semelhante a uma constelação sistêmica. Só que, em vez de trabalhar o campo morfogenético, ele trabalha a energia dos 9 arquétipos dentro da pessoa. E que pode ajudar a trazer esse processo através de perguntas direcionadoras e através de um processo de intervenção terapêutico. Mas você acha importante, Daniel, dentro assim, o pessoal que está te vendo agora, que fala assim, eu quero aprender isso aí, né? Você faz curso de eneagrama? Facilito cursos uma vez por ano, onde eu faço uma facilitação de 3 módulos. Isso, para mim, é fundamental que a pessoa possa fazer essa trilogia, que vai acontecer uma agora em agosto, depois a segunda em setembro e a terceira em outubro. Exatamente para que ela possa sair do superficial, sabe? Tem muita gente que acha que sabe de eneagrama. Tem muita gente que fez um curso de final de semana e sai rotulando as pessoas. E a proposta não é essa. Não é rotular as pessoas. O que a gente falou no começo, né? Quando tem uma regulamentação, fica meio complicado de você ter um padrão. A proposta é ela se validar, ela se mergulhar no processo e focar na pessoa mais importante que tem, que é ela mesma. E não querer, fulano é A, fulano é B, fulano é C. E sai rotulando, em vez de ajudar, se torna o que eu chamo de ENEA chatos. Entende? Em vez de olhar para dentro, elas ficam julgando as pessoas. Não é essa a proposta. Mas assim, você acha, juntando com a pergunta que o Roberto fez, você acha que dentro desses processos terapêuticos que você faz hoje no seu consultório, apometria, eneagrama, você acha extremamente necessário ou um diferencial para o terapeuta ter uma abertura para ampliar a sua capacidade psíquica mediúnica? Ajuda no tratamento? Ajuda. Ou qualquer um pode fazer eneagrama? Qualquer pessoa pode fazer eneagrama. Show. Ela é para as 8 bilhões de pessoas. Mas a pergunta é o quanto eu estou aberto ou aberta
para mergulhar dentro de mim. Porque olhar para as suas sombras dói, entendeu? E não é todo mundo que está aberto para isso. Sim. Então, essa é a pergunta que eu faço. O que eu posso aprender com essa experiência dolorosa que eu estou passando no meu relacionamento afetivo, no meu campo familiar, na minha saúde? E qual é a minha responsabilidade nesse processo? Então, quando a gente faz essas duas perguntas, a gente dá um choque de consciência já no primeiro encontro. E aí a gente começa a trazer as próximas perguntas. O quanto eu estou aberto ou aberta para poder me transformar de verdade? Porque tem gente que fala assim, eu descobri o meu perfil, eu sei que tem essas coisas boas, eu sei que tem essas coisas ruins, mas isso eu não estou aberta a mergulhar nisso, Daniel, não. E aí eu trago a pergunta para ela, ok, mas a que custo você não mudar? Mas eu entendo que o Bernardo está fazendo a pergunta assim, para quem quer fazer prática. Eu quero ser terapeuta de Enneagrama. Você, pela sua experiência, a pessoa, assim, eu quero fazer ali porque é como se fosse, por exemplo, um oráculo, um tarô. Você pode aprender sem ter vínculo nenhum com a espiritualidade, porque é exato, tá ali. Você bota a carta, tá ali. Eu vou fazer o Enneagrama. Teu Enneagrama ali é uma coisa exata, mas pela tua experiência, você já viu que tem uma hora que o bicho pega, que você precisa de um approach, você precisa de algo que seja mais profundo. De uma ajuda dos universitários. Mais espiritual. Então, por isso que eu sugiro, que está nos assistindo, evite sair vasculhando um monte de sites e tentar encontrar o seu perfil. Porque o primeiro passo é você saber o seu perfil. E aí onde é muito conhecimento, os livros são profundos, tem muito conhecimento, é denso. E se você não tiver uma orientação de um profissional qualificada, em vez de ajudar, você pode ficar mais confuso. Então, a minha orientação é a pessoa buscar um profissional capacitado. Existem vários profissionais muito bons aqui no Brasil que podem orientar isso. E você entrar no workshop de Enneagrama e você poder realmente se comprometer em você mergulhar esse processo internamente. Ou você fazer uma mentoria individualizada com um profissional. Porque aí você vai identificar o seu perfil de verdade, você vai conseguir trilhar um caminho de transformação de verdade e não vai ficar no achismo. E aí transformar pessoas, né? Primeiro se transformar. Mas tem gente que te procura para aprender Enneagrama. Mas eu assim, não quero aplicar em ninguém. Eu quero fora para o meu autoconhecimento, eu quero para... Tem alguma coisa assim? Eu quero para aplicar na minha empresa, eu quero... Pessoal de recursos humanos... Tem. Olha, eu sou analista de recursos humanos, eu sou psicóloga de recursos humanos, eu sou psicólogo, eu quero ter isso como um a mais. Eu não quero ser a terapeuta de Enneagrama, eu quero usar o Enneagrama em paralelo. Inclusive, na escola que eu me formei, existem vários psicoterapeutas, psicólogos, existem líderes, gestores que utilizam o Enneagrama e não necessariamente sejam terapeutas. Eles podem utilizar em qualquer cenário. Tem uma pergunta que certamente a galera reconectada vai fazer. Se a gente não fizer, eles vão ficar enchendo nossa Qual nossa é o perfil do Roberto? Qual é o perfil do Roberto? Enneagrama só se aplica a pessoas? Pode ser para o meu pet ou pode ser para a minha empresa? Boa pergunta. Olha só. Gente, beijo, já vou, que eu estou até atrasado, que eu tenho que fazer umas coisas aqui. Cara, não era para ter dito Foi isso. Ótimo. Daniel, pode continuar aí com o Bernardo. Obrigado. Todo ambiente, seja uma casa ou uma corporação, que é o princípio da formação das personalidades jurídicas, é formado por pessoas. Então, eu preciso focar nas pessoas. Então, quando eu trago o enfoque para as pessoas, isso vai repercutir no somatório que são aquela empresa ou aquela casa. Mas para os pets, que hoje pets são, assim, quase, assim, na verdade, se eu disser que é quase gente, tem gente que vai arrancar a minha cabeça. O pet é gente, né? E a gente tem uma relação diferente agora com os nossos pets, com os nossos cães, com os nossos gatos. Quando a gente começa... Com os nossos bodes, tem gente que com os nossos urubus. Com os nossos frangos. Quando tem gente que fala que prefere bicho do que gente, né? Aí essa pessoa precisa fazer Enneagrama. Mas pode aplicar Enneagrama pro seu pet? Eu tenho um pet que é o que eu convivo, é o meu relacionamento. Eu posso aplicar com o dono do pet. Com o pet, não. Com o pet, não. Com o pet, a gente pode fazer suposições... em relação aos padrões de comportamento. Essa era uma pergunta que há, sei lá, 10 anos podia parecer ridícula, mas hoje não é mais. As pessoas têm uma relação com seus pets... Eu sou mãe de pet. De uma forma muito humanizada. Olha só, energeticamente falando, os animais, eles absorvem a energia dos seus donos. Né? Dos seus tutores. Dos seus tutores. Aquela pessoa que... aquelas pessoas que alimentam ele, e que cuidam dele, ele tem uma contraparte energética de proteção, de defesa energética daquele ambiente. Né? E com a mudança de comportamentos, os animais estão dormindo dentro do quarto. Né? Coisa que há tempos atrás isso não existia. Dormia fora de casa, na varanda, na sala. Né? Então,
o animal ele acaba se entrelaçando energeticamente com o seu dono, porque ele dorme com frequência, às vezes na cama da pessoa, no quarto da pessoa. Né? Então, essa junção, o campo áurico da pessoa, ela se entrelaça com o do animal e do animal com a pessoa. Então, isso tem uma mudança que as pessoas não estão percebendo, que isso é uma suposição, tá? Não existe nenhum livro falando sobre isso. Sim. Isso são evidências que eu tenho percebido ao longo de vários anos de estudo, atendendo também pets, dentro de outro enfoque, que é através da apometria e radiestesia, mas também atendendo os seus donos. E isso gera um entrelaçamento. Isso tem coisas ruins e tem coisas boas também. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Dá para dizer o perfil do Roberto? Ou não é assim? Não é assim, não. Não, mas fala assim, mais ou menos, eu acredito que pior? Você é mais ou menos. O pior é o do Roberto. Não tem pior. Então, são olha diferentes. só, não existe perfil pior e nem existe perfil melhor. Todos os 9 têm coisas incríveis de transformação e todos os 9 têm coisas que precisam ser olhadas, porque senão ela pode acessar a pior versão. Há pessoas que têm um grau de complexidade tão grande que fica difícil e você acaba tendo que colocar ela em 2, 3 perfis? Acontece no processo da entrevista, os comportamentos... Não. Vamos falar de você. Multipersonalidade. Não, sua personalidade B. Numa entrevista, quando a gente está identificando os comportamentos, esses comportamentos eles podem se repetir, às vezes, em 2 ou 3 perfis. Mas a pessoa, ela acha, quando ela identifica os motivadores, quando ela identifica esses motivadores por trás, ela se valida. Os motivadores seriam assim, propósito de vida. Né? O que eu tô aqui... O propósito, ele é algo mais além a partir do que me motiva. Entende? Então, vou dar um exemplo prático. Se eu sou uma pessoa que eu sou organizada, e isso faz parte do meu perfil comportamental, e a partir desse entendimento básico, eu posso ter como propósito ajudar pessoas a se tornarem organizadas, facilitando para elas um curso de personal organizer, por exemplo. Descreveu. Então, o meu propósito... Não mesmo. O meu propósito vai ser ajudar essas pessoas a serem tão organizadas quanto eu e eu poder utilizar essa parte boa que habita em mim e facilitar essa transformação na vida deles. Aí adianta o propósito. Entendi. Entendeu? Legal. Daniel, cara, você, além de sua simpatia, você falou tudo aí com muita clareza. Muito obrigado. Foi ótimo, Daniel. Muito obrigado. Depois eu quero e não deu nem para começar a falar dos Não, mas ainda. as pessoas vão procurar o Daniel, quem quiser saber mais. Porque a gente tem esse tempo limitado, mas é legal porque a gente falou sobre vários assuntos assim de forma muito rápida. Às vezes até a gente interrompe para poder falar de mais assuntos, porque a intenção que é que as pessoas se interessem e te procurem. Com certeza. Ou procurem saber sobre o Enneagrama. Inclusive, eu vou estar facilitando um workshop. Opa! Que vai ser agora 7, 8 e 9 de junho, que eu vou estar utilizando um pouquinho do Enneagrama, através do Centro de Inteligência e as linguagens do amor, e trazendo isso para o corpo, através de meditações ativas, num cenário de retiro, lá na Serra de Guaramiranga, Sitingá. Então vai ser um formato de chegar sexta-feira à noite e voltar no domingo, chamado Caminhos do Amor. Bacana, uma imersão, né? Uma imersão. Bacana, então, você quer saber mais sobre o Enneagrama, quer saber quais perfis do Enneagrama, né? Quer saber mais sobre esse workshop, sobre essa transformação pessoal, sobre essa busca pelo autoconhecimento, vai sair o perfil aqui do Daniel, procura ele, você está vendo aqui, é isso aqui mesmo. Simpatia. Essa simpatia. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Daniel, nos reconectamos. Com certeza. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa aqui para a Reconnect. Muito, muito, muito obrigado. Até semana que vem, até a nossa próxima reconexão. Gratiluz. Gratiluz.